Dito isso, por que eu falei? O discurso dele é ótimo. Me pareceu um discurso arrazoado, 2.0, conectado com o tempo e com a situação de um país onde sim a maioria dos lares é chefiado por mulheres. Dito isso, por que não vai dar certo? Por conta da capacidade de autossabotagem do clã e dos que os cercam. Um dos maiores aliados do Eduardo Bolsonaro, o neto do último ditador do Brasil, Paulo Figueiredo, mais um do time dos autoexilados nos Estados Unidos, decidiu dizer que mulher não vota mal. Ele praticamente ensinou que as mulheres eram burras. Depois ele foi se corrigir e postou isso aí. Vamos jogar na tela. Mulher, em geral, vota muito mal. A única exceção é o Ronald Reagan. Ronald Reagan teria ganhado junto às mulheres também na reeleição. Mulher vota estatisticamente muito mal. Principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Mulheres solteiras, não. Isso que eu estou dizendo. Principalmente mulher solteira. Mulher solteira aí não sabe pensar direito de jeito nenhum, hein, Josias? Quando tem o marido do lado, né, a coisa melhora um pouco. Mas sem marido aí lascou-se. Se você achou que estava ruim, ele foi reiterar o que pensa a respeito da capacidade feminina de fazer avaliação. Como com um post nas redes sociais. Dá uma olhada, a gente separou para você aí também. Minha singela homenagem ao meu amigo fulaninho de tal. Mulher vota mal pra caralho. Mude a minha opinião. E ele fez um longo texto, atacando inclusive a reportagem que havia registrado a fala dele anteriormente, dizendo que se for mulher solteira e trabalhar para o jornal Folha de São Paulo, é pior ainda. Eu não tenho, assim, por onde começar, Sakamoto? Eu acho que dá para começar da seguinte forma. Enquanto o senador Flávio Bolsonaro não vier a público e criticar publicamente o seu aliado, disser eu não concordo com o que o senhor Paulo Figueiredo fala ou faz, então ele está endossando as declarações de Paulo Figueiredo. Ponto. É simples assim. Porque é o seguinte, uma das técnicas que vem sendo usadas hoje em dia na questão do embate eleitoral é o quê? O candidato tem um discurso e o seu entorno tem outros discursos para atingir determinados públicos. Você microsegmenta a reação de forma a garantir que mensagens específicas atinjam públicos específicos. Essa mensagem do Paulo Figueiredo está alinhado, sim, a determinados movimentos ultraconservadores dos Estados Unidos, que inclusive, ultraconservadores de homens e de mulheres, que inclusive pedem para que seja feita uma situação lá, que é uma casa, um voto. Ou seja, que o marido vote em nome de toda a família, ignorando décadas, séculos de lutas das mulheres por ter a sua própria voz política. Luta essa que, inclusive, a primeira-dama Michele Bolsonaro externou em todo o processo de insatisfação. Um dos pontos que ela colocou e que levou ela a ficar em silêncio, segundo ela, na campanha de Flávio Bolsonaro, é que eles me mandaram ficar em silêncio e em silêncio aqui estou. Né? Então, já que eles não querem minha opinião, porque sabem que eu não entendo de política, então estou em silêncio. O que acontece? Esse movimento que acontece nos Estados Unidos não é brincadeira. Ele também tem gente aqui no Brasil que defende um lar, um voto com o marido votando pelo lar. Por quê? Porque as mulheres não saberiam votar. As mulheres teriam voto emocional, teriam voto equivocado, se deixariam enganar. Por mais que... Aí sim, eu não preciso nem citar, você pode pegar 1 milhão de pesquisas, a FGV produz pesquisa, a USP produz pesquisa, a Unicamp produz pesquisa econômica, mostrando como, por exemplo, nos lares brasileiros, as mulheres são muito melhores na gestão da economia e os homens destroem. Quem você acha que está endividando o homem por bet? Você acha que é lar por bet? Você acha que a mulher? Não é, são os homens. São os homens que são guiados pela emoção na economia nesse sentido. Não são as mulheres. Isso para dar um exemplo. Então o que acontece? O Paulo Figueiredo solta uma bomba dessa, ele anima esse grupo mais radical, ele anima o movimento Red Pill, ele anima os jovens, muitos deles que estão indo atrás do Renan Santos. Ele anima esse grupo, só que esse grupo não vai votar no Lula, nem por um decreto, nem que chova canivete.
Ele precisa, e o Flávio Bolsonaro precisa neste momento ganhar voto naquele grupo dos independentes, naquele grupo que hoje não quer nem votar nenhum nem em outro, ou que está procurando uma nova saída, ou tem um voto pragmático que pode ser guiado pelo como o candidato vai entregar uma melhoria na qualidade de vida para você. Então, esse aliado de primeira ordem, o Flávio não é responsável por aquilo que ele diz. Vamos colocar que quem fez a ponte entre Donald Trump e a família Bolsonaro foi Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo tinha relações econômicas, empresariais com o clã Trump. Antes de tudo isso, ele fez a ponte por Flávio, ele fez a ponte por Eduardo Bolsonaro. Ele levou o pessoal. Então, você tem aquela foto do Trump com o Flávio Bolsonaro, é também coisa desta relação que se estabeleceu e da ajuda do próprio Paulo Figueiredo. Não é um aliado qualquer, é um aliado central. Então, quando esse aliado central, quando esse parça do Flávio Bolsonaro dá uma declaração forte como essa, uma declaração que é ultrajante, em muitos sentidos, o Flávio Bolsonaro automaticamente ele vai sim herdar a responsabilidade disso, a menos, por quê? Porque é do entorno dele, a menos que ele venha a público e fale, eu discordo do que Paulo Figueiredo falou, ele está errado. Flávio vai falar isso? Eu acho difícil, porque aí ele vai perder voto com quem ele também não pode perder. Então é isso. Provavelmente vai dizer que respeita muito as mulheres, citando a mulher e as filhas, que foi o que ele já fez. O que não é suficiente. E tanto fica, só para terminar, tanto que isso pegou mal, o Paulo Figueiredo bateu na Folha, bateu nos jornalistas, etc. Ele tá na própria Tatiana Fará aqui do UOL também, ele criticou nas redes sociais por conta do texto. O ponto é o seguinte, onde pegou mal, com Michele Bolsonaro e com uma parte do bolsonarismo. Essa parte que tem uma interlocução muito forte com as igrejas evangélicas, que tem uma interlocução muito forte com grupos de mulheres e que eles precisam loucamente trazer para perto. Pegou mal. Michele fez ontem uma postagem nas redes sociais, não citando diretamente, mas muita gente discute que tem coisas envolvidas com relação a isso, relacionadas em relação a isso. Então, é isso, Dani, no meio do furdúncio, quando o Flávio precisa de boas notícias, as más notícias partem do seu próprio campo. Sempre, isso é uma marca. A gente vai fazer o seguinte, eu vou para um intervalo só no canal UOL na TV. A gente vai seguir falando desse assunto, trazendo análise para você. E claro, são 3 minutinhos e a gente está de volta na internet. Não paramos jamais. Josias, a Soraya Tronic, senadora, que inclusive se elege como uma apoiadora de Bolsonaro, rompe publicamente com o bolsonarismo, passa a ser uma crítica e agora, inclusive, a apoiadora pública de Luiz Inácio Lula da Silva, está aí na sua tela, foi a Procuradoria-Geral da República contra essa manifestação do Paulo Figueiredo. Ela tratou a manifestação como misógina, o que é, e informou que pediu a abertura de uma ação penal contra o senador. Na linha, mexeu com uma, mexeu com todas, tratando ali do ataque a Michele Bolsonaro. Me parece que, de certa forma, se a ideia era mirar na Michele, claramente o Paulo Figueiredo extrapolou para algo que sim ataca o feminino como um todo. Né? Você questiona a capacidade intelectual de uma mulher e condiciona a melhora dessa capacidade intelectual a presença ou não de um homem na vida dela. Ai, gente. Isso é uma retórica abjeta, né? E essa abjeção pediria uma manifestação do Flávio Bolsonaro. Se ele quer se diferenciar, ele deveria, de fato, se distanciar disso. Isso é um caso de polícia. Agora, o personagem está fora do alcance da justiça brasileira, está lá homiziado, escondido nos Estados Unidos. Se vier para cá, ele tem processo a responder já no Supremo. Agora, o que importa aqui é saber qual será a reação do Flávio Bolsonaro. As cabeças dos filhos do Bolsonaro funcionam como terrenos baldios onde o pai atira a sujeira que magnifica as psicoses da família. Isso tem um coquetel programático ali do Bolsonaro que é 100% feito de resíduos verbais herdados das décadas de 1960, 1970. Isso inclui um moralismo bizonho, um machismo, misoginia, um ódio à diversidade, idolatria à ditadura militar e um certo desapreço pela liturgia democrática. O Flávio Bolsonaro, que se vende como um moderado da família,
ele se esforça para retirar essa fuligem bolsonarista da sua retórica. Mas não está fácil. E a Michelle Bolsonaro dificultou a tarefa. A Michelle administrou com muito método a insignificância política que lhe foi atribuída pelos enteados. Primeiro, ela se firmou como uma cuidadora zelosa do marido, agora retratado como um preso dodói. E depois ela mostrou ao Flávio Bolsonaro com quantos minutos de vídeo se faz um machista. Bastaram 26 minutos de exposição crítica nas redes sociais. E o Valdemar Costa Neto, já na semana passada, estava dizendo qual é o efeito disso. É muito grave. Se nós não nos entendermos, disse ele, nós vamos perder essa eleição. E quem vai pagar é o próprio Bolsonaro. Então vai ter esse encontro nessa terça-feira do Valdemar com a Michelle, que é o estopim dessa crise. A Michelle já sinalizou na véspera que pode ser um pavio duro de apagar, porque ela está insinuando ao Valdemar que pode, inclusive, jogar para o alto a candidatura dela ao Senado, por Brasília. E deixou de seguir nas redes sociais os irmãos Eduardo e Carlos Bolsonaro. Por um triz, ela não fez o mesmo com o próprio Flávio. E até ontem resistia em comparecer àquele encontro com mulheres conservadoras, que foi agendado aí pelo Flávio Bolsonaro para essa quarta-feira. Então, não é a primeira vez que a família Bolsonaro entra em autocombustão. Não vai ser a última. Agora, esses momentos de tensão, eles servem para alguma coisa, servem para mostrar para esse eleitor que está indeciso, que não está apaixonado nem por um polo nem por outro, os riscos que corre o Brasil se trocar a democracia pela familiocracia. Nos 4 anos da presidência do Bolsonaro, a gente viu o que aconteceu. O empreendimento que mais prosperou no Palácio do Planalto foi a industrialização das crises, das intrigas. Tudo isso, de novo, de volta para o Palácio, é isso que o eleitor independente, ou dito independente, observa essa cena e é nisso que ele pensa, Dani. Eu acho que vocês foram meninos, como sempre, né, muito felizes em tratar do assunto. Muito rapidamente aqui para encerrar, tudo que o Flávio Bolsonaro, absolutamente tudo o que o Flávio Bolsonaro tenta reconstruir de relação com as mulheres é jogado ralo abaixo, descarga dentro, por pessoas que são muito, muito próximas da família e que a família simplesmente não pode fingir que não existem, porque essas pessoas foram corda de sustentação durante todo o governo Bolsonaro, seja da retórica belicista nas redes sociais, seja na mobilização de gente que depois, às raias da loucura, o Paulo Figueiredo é um personagem que conseguiu ser demitido de uma emissora que estava para lá de perto do Palácio do Planalto, não por qualquer coisa, mas porque pregou sedição dentro do Exército, pregou abertamente que houvesse a subvenção de quem estava embaixo sobre o comandante, lendo inclusive uma carta de chamamento golpista nas Forças Armadas. Todo mundo pode perder o emprego, eu inclusive já perdi. Eu me orgulho das coisas que fiz e que me trouxeram até onde eu estou. E ele aparentemente também. O problema é que o aparente orgulho dele por esse tipo de conduta, este tipo de retórica, tem uma consequência direta sobre as vidas das mulheres e dos periféricos, dos pretos e dos pobres, né? O grande empreendimento dentro do Palácio do Planalto, o Josias disse, foi a intriga e a falação. Na vida real das mulheres, foi uma escalada sem precedentes em feminicídio e estupro. Porque o discurso de que mulher é burra, mulher não sabe, mulher precisa de homem do lado, é o que justifica uma violência desmesurada e irrefreada contra mulheres que hoje, ainda hoje, desafia todas as autoridades. No estado de São Paulo, quando uma mulher liga para a polícia para pedir uma pizza e é entendida imediatamente pelo policial como vítima de uma violência, este policial depois nossa, veja que sensibilidade. A real é a seguinte, estamos enxugando gelo. E toda vez que alguém abre a boca para fazer esse tipo de pregação e não é combatido pelo próprio campo político, tem uma mulher que muitas vezes paga com a própria vida dentro de casa.